Olá, Maria. A gente está aqui no Congresso do Sucesso, aqui no Porto. E, Maria, nos conte a sua história. Em que condição você chegou na igreja? Boa noite, Sr. Pastor. Boa noite. A condição, eu estava desempregada, por isso simplesmente era assim. Tive até um bom percurso profissional, tinha uma licenciatura, mas por conta da recessão económica numa determinada empresa, eu acabei por estar incluída no número de desempregados. Inclusive estava a trabalhar no estrangeiro e regressei aqui à minha terra. Qual país do estrangeiro você estava, no caso? Eu estive na Áustria e depois fui para os Estados Unidos, em Houston, Ou seja, mais dois precisamente. países de ponta financeiramente falando. Corretíssimo, correto. E em projetos bem diferentes daquilo que é o habitual, na área das energias renováveis, coisas diferentes, desenvolvimento, investigação, era essa área que eu trabalhava. Ou seja, pela sua idade, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, naturalmente era para você estar bem. Era para você estar crescendo, já que você estava, no caso, foi para dois países, Áustria e Estados Unidos, que são referências no sentido econômico, mas quando você regressou, você estava desempregada, estava no zero mesmo. Sim, e depois sem direção. Eu também não tinha direção. Estava no zero, procurava qualquer coisa. A área que eu desenvolvi a minha experiência não existia. Então estava sem saber o que fazer. Estava sem direção. Desempregado e sem direção. Então, você chegou na igreja nessa situação. Qual foi a sua postura diante da fé, diante do sacrifício? Por exemplo, você se lançou logo de uma vez, você chegou a fazer uma campanha, uma fogueira santa que você não se lançou totalmente. Qual foi a sua postura diante de Deus, diante do altar? A minha postura foi de muita dúvida, Sr. Pastor, porque eu julgava que conhecia e que sabia muito. Você se apoiava no seu conhecimento. Exato, eu apoiava-me naquilo que eu sabia e não naquilo que eu não via. Então foi um aprendizado, obviamente. Eu participei de uma primeira fogueira santa, mas tal como o senhor acabou de falar, eu não me lancei, eu não obedeci porque tinha dúvidas. Portanto, eu até coloquei no altar uma oferta, mas não mudou a minha vida. Por exemplo, para as pessoas que estão aqui no Congresso entenderem, você fala que tinha dúvida, mas que tipo de dúvida você tinha? Eu pensava que iam ficar com o meu dinheiro e que eu não era tola de achar que ao colocar ou depositar ali alguma coisa que ia acontecer algo extraordinário na minha vida. Portanto, era um facto que as coisas já estavam a mudar aqui a nível interior, já sentia uma paz, havia coisas que faziam sentido, mas ao ponto de me lançar completamente, isso era uma loucura. Eu não queria ficar na mão. Tinha dúvidas no que respeita àquilo que o altar poderia me trazer. Eu não acreditava que poderia ser algo extraordinário que poderia me acontecer. Então, assim, você fez essa primeira fogueira santa, cheia de dúvida, até maus olhos, digamos assim, e você não fez o que deveria fazer, não se lançou como deveria se lançar. Qual foi o resultado na sua vida dessa campanha? Não aconteceu nada, não aconteceu nada, continuei na fé, supostamente, não é? Comecei a aprender da fé, houve pequenas mudanças porque estava a desenvolver, Deus começou-se a revelar para mim, não é? Até chegar à segunda fogueira santa. Então, tive respostas, mas não... nesse meio tempo, então, o resultado não veio nenhum. Mas ali você foi deixando, você foi aprendendo a deixar de contar com a sua capacidade para contar com o altar, para contar com Deus. Porque você viu, então você entendeu que não era do seu jeito, não era da sua forma. Correto, Sr. Pastor, corretíssimo.
E depois, quando chegou a próxima fogueira santa, qual foi a sua visão diante do altar? O que você fez para as pessoas entenderem bem como elas devem proceder diante de Deus? Eu dessa vez, seu pastor, eu já tinha sofrido tanto que eu não tinha mais que duvidar, não tinha nada a perder. Então, eu me lancei aquilo que Deus já me havia pedido na primeira fogueira santa, eu aí já fui com tudo. Ou seja, eu tinha um pezinho de meia, por conta de ter trabalhado no estrangeiro, eu consegui pagar as minhas dívidas e guardei algo que estava numa conta poupança. E foi isso que Deus efetivamente me pediu. Desculpa perguntar, qual era o montante, a quantia disso que era o seu chão dos pés? 20 mil euros, pastor. Esses 20 mil euros você já vinha juntando há quanto tempo? 2 anos mais ou menos. 2 anos não foi tudo, porque eu quando fui para o estrangeiro estava endividada, não tinha nada, ou seja, acabei de pagar algumas coisas que eu tinha dívidas e consegui guardar este dinheiro. Entendi. E vivi à grande. E foi exatamente isso que Deus pediu para você. Os 20 mil, que era o seu segundo boi, era o que você tinha, era o seu chão dos pés. Exatamente, eu fiz além, seu pastor, eu também dei umas explicações, vendi umas coisas e eu acrescentei àquele valor, ou seja, coloquei o meu sangue mesmo, fiz para além daquilo que era o que estava lá, porque o que estava lá, fisicamente falando, eu não fazia nada, estava lá. Mas eu fiz além, fiz um sacrifício físico, dei explicações e coloquei tudo no envelope. E quando, no momento, creio que você se lembra, porque são coisas que marcam, por exemplo, no momento que Deus pediu aquilo, porque aquilo, querendo ou não, era uma segurança sua, quais foram os pensamentos que vieram, os pensamentos, os sentimentos, quando Deus pediu o seu chão dos pés, o seu tudo? No fundo, é assim, eu queria investir em alguma coisa, eu estava desempregada, não tinha direção. Eu queria investir em alguma coisa e eu encontrei no altar a solução, o sítio certo para eu investir. Porque se eu não tinha direção, então agora Deus ia dar-me essa direção. Então, claro que veio várias coisas à minha cabeça, mais na primeira fogueira santa, mas na segunda eu tinha certeza que iria acontecer algo extraordinário, porque agora era com Deus, eu estava a fazer tudo aquilo que eu podia fazer. Ou seja, você foi na fé, tudo ou nada. Exatamente. Então, quais foram os resultados desse sacrifício, Maria? Em primeiro lugar, fui batizada com o Espírito Santo. Depois Deus deu uma direção a nível económico-financeiro, numa área completamente diferente daquela que eu tinha experiência, daquela que eu tinha preparado e licenciado. E eu tinha a certeza que era aquilo lá. Então eu abri uma empresa neste ramo diferente, na área social, de idosos, de apoio aos idosos e outros dependentes. Portanto, eu passei a ter direção, passei a investir em algo que efetivamente eu gostava, e não aquilo que eu levei uma vida inteira a tentar buscar uma realização, mas agora estava a fazer algo que eu efetivamente gostava. Depois que você então passou a depender do altar, viver pela fé, se lançou, então, no caso, Deus não precisava da sua capacidade. Ele foi dando a direção e com essa direção, hoje você é uma empresária num ramo completamente diferente. Sim, só Deus mesmo. Porque Deus foi-me capacitando ao longo do tempo. Mas uma área completamente diferente daquela que eu tinha me preparado. A empresa tem quantos anos?
3 anos. 3 anos. Você tem quantos funcionários? 20 funcionários. 20 funcionários em 3 anos. Você que então, há 3, 4 anos atrás, você era uma pessoa desempregada, uma pessoa sem direção. Hoje teve a sua vida transformada. Corretíssimo. Correto, Sr. Pastor. Vida amorosa. Solteira, casada, bem casada, como está? Eu cheguei à igreja solteira, decepcionada, divorciada, aliás. Não era solteira, era divorciada. Nada dava certo na vida sentimental. Hoje sou bem casada, graças a Deus, com um homem de Deus que me valoriza, que me ama de verdade. Tenho um casamento abençoado. Claro que há muitas indiferenças, culturas diferentes, mas com a direção de Deus temos nos ajustado e temos ido no caminho certo. Pois bem, tá vendo? Você que me acompanha, você pode notar que em pouco tempo Deus pode mudar a sua história. O exemplo está aí. Em 4 anos, Deus mudou a história da Maria, em todos os sentidos e aspectos. Hoje, então, você é uma pessoa realizada. Aquele sacrifício, de fato, marcou na sua vida um antes e um depois. Certo, Sr. Pastor, aquele sacrifício. E você já saiu do altar ou depende do altar? Toda fogueira santa você se lança? Como é? Eu dependo do altar, Sr. Pastor, porque eu aprendi a obter o resultado do altar. Cada situação, cada luta, eu preciso da direção de Deus. Então eu coloco-me à disposição de Deus no altar. E faço de cada fogueira santa um degrau para poder avançar em qualquer área que eu pretenda obter resposta. E eu obtenho. Amém. Continua nessa força, Maria. Só lembrando que a Maria, no caso, é da Ilha Terceira, nos Açores, e devido a responsabilidades na empresa, ela não pôde estar conosco aqui no Congresso do Sucesso. Mas vai ter uma oportunidade, assim que der uma folguinha aí, você vem, não vem contar a sua história pessoalmente, Maria? Vem sim, senhor. Pronto. Maria, Deus te abençoe e coisas maiores ainda vão acontecer.